né, da cibercultura de forma geral. Merchan. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa perspectiva da educação online, né? A gente não teria como pensar a educação online sem articulá-la com a cibercultura, que é a cultura na qual nós estamos inseridos hoje, a cultura contemporânea, né, mediada digital em rede, e as tecnologias digitais em rede, pensando, né, na integração entre a cidade, o ciberespaço, com a mobilidade ubíqua, né, a interatividade, comunidades virtuais de aprendizagem. Então, a cibercultura, com todos os movimentos que acontecem na cultura contemporânea, fizeram com que a educação online fosse um fenômeno da cibercultura. A gente vê a educação online, ela é um conjunto de ações de aprendizagem que, ou então, podemos considerar atos de currículo mediados por interfaces digitais, né, para potencializar a comunicação, a interatividade, isso tudo em contexto de mobilidades e tudo. Então, a gente hoje está num contexto contemporâneo, não tem mais como separar a educação do que nós estamos inseridos, né? Que já das tecnologias, coisas que fazem parte da nossa vida. E a escola não pode estar apartada do nosso movimento, né, da vida e tudo mais. Então, a educação online parte, né, desse conceito de pensar mudanças para as práticas educacionais, privilegiando questões como experiência, né, a formação para o cotidiano, a vida prática, né, e a educação mais global, né, de forma, olhando a educação de uma forma. Por isso é que a gente fala que a educação online ela independe da modalidade. A gente pode ter, por exemplo, em contextos presenciais, à distância e presenciais, né? Exemplo, para potencializar as construções educativas que ali são arquitetadas, pensando em uma educação que utiliza, né, as tecnologias, está próxima dos seres que estão ali naquele momento. Então, a educação online nos ambientes presenciais podem ser utilizadas, por exemplo, com usos ativos, com usos dos mais diversos, como gamificação e tudo mais. Nos cursos à distância, ela vem como uma forma de agregar a educação à distância clássica. A gente fala que é a educação à distância massiva e tudo mais, trazendo fundamentos como interatividade, comunidades de aprendizagem, e autoria, coaprendizagem, reconhecimento, ambientes virtuais de aprendizagem, tudo vai. Nos cursos semipresenciais, a gente pensa, né, que a educação online vem, por exemplo, combinando os recursos tecnológicos com a sala de aula presencial, né, no modelo híbrido e tudo mais. Então, essa a perspectiva da educação online, ela vem, né, com esse aparato de pensar, por exemplo, que na construção do projeto pedagógico poderiam ser consideradas atividades com autoria dos docentes, a convergência de mídias, a interatividade é algo muito importante que não pode ser deixado de lado, a mobilidade, algo que não pode ser também desconsiderado, porque nós e os nossos celulares estamos praticamente grudados, né, hoje em dia. A colaboração, a qualidade é um conceito também importante, né, ao abordar a educação online. Então, conceitos que não podem deixar de ser considerados quando nós estivermos planejando um curso, né? Pense, por exemplo, em chegar perto do aluno, em estar coerente com as mudanças da sociedade. Online, se ela for bem apropriada, né, pelos professores, ela deixa de ser uma educação que é, por exemplo, à distância e passa a ser simplesmente educação. Então, pensar que os sujeitos não necessariamente precisam estar geograficamente dispersos. Eles podem, em potência, estar próximos, compartilhando saberes, compartilhando narrativas, experiências e sensação de proximidade, assim como eu estou aqui com as minhas colegas agora, né, como se a gente estivesse numa sala presencial, mas com o uso das tecnologias.
rituais de aprendizagem e tudo mais, né? Então, é mobilizar saberes do cotidiano através do conhecimento em rede, sempre pensando que na educação online não tem uma figura que se dedica mais do que as outras. O professor que está na centralidade, ou o aluno que está na centralidade, ou o material didático que está na centralidade. Na educação online, a centralidade está na rede, nas articulações que são feitas, movimento de, né, mesmo entre quem é que está naquele momento em destaque. E aí a gente não coloca, por exemplo, a centralidade no professor, a centralidade do aluno, a gente coloca a centralidade nessa rede que os conecta. Pensar a educação online, né, é pensar, por exemplo, em ambientes didáticos, intertextuais, agregar a multiplicidade de pontos de vista, de saberes que os alunos trazem, das vivências que agregam. Então, é pensar como se a gente tivesse que considerar mesmo os praticantes, né, que estão ali conosco, as pessoas que estão ali no nosso lado, no nosso curso, como potenciais mesmo professores também, por que não, né? Colocando todos nessa centralidade, até porque todos nós temos algo a acrescentar, temos algo a dar e trazer de vivência, de experiências e tudo mais, né? Então, a educação online, ela de situações problema, de resolução de questões do cotidiano, e pensar a formação de professores nesse contexto é colocar em prática, eu vejo muito mais a oportunidade deles colocarem em prática a sua vivência, relacioná-la com tecnologias, do que a parte mais conceitual, que os professores de formação, né, para essa modalidade, estejam sempre relacionando com o seu dia a dia. Até porque, de experiência da educação clássica tradicional, a gente já tem um monte, né? A gente viveu aí, vamos dizer, uns 10 anos nessa tipo de educação. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma, né? Então, congregar as perspectivas comunitárias com a tecnológica e pedagógica, né? Sempre lembrando do pedagógico, porque o que da educação online, no caso que diverge, né? Pensando além da educação à distância, é pensar lógico, pensar na interatividade, pensar na relação com o aluno, no comunicacional e tudo mais. Nesse contexto, cenários de aprendizagem, né, como espaços-tempos interdisciplinares, né, e sempre relacionando, contextualizando, com reflexão crítica, claro, né, porque até para o aluno começar e poder ser autor daquele conteúdo, ele precisa ter, né, um processo de criticidade. Como, por exemplo, um material didático, ou então a construção do curso, como uma obra aberta. Por exemplo, a coautoria dos envolvidos que ali estão. Então, como é que nós poderíamos fazer isso, né? Por meio de estudos de caso, de vivências, de atividades mesmo que envolvam o saber prático e colocar a prática, né? Colocar aquela diverso sempre relacionado com as tecnologias e pensar como é que essas experiências mais diversificadas que perpassam os saberes dos praticantes, né, que a gente chama, ou então dos alunos, né, de uma forma geral, como saberes em potencial que podem ser, sim, tão melhor, né, textualizados do que do professor. Então, estar no aluno como um coautor desse processo é considerar suas experiências, considerar o que ele tem para agregar, né? Então, a gente pensa sempre na produção, né, na construção de projetos reais, projetos que estejam bem relacionados com o cotidiano. No curso de formação, né, docente para a educação online, a gente bem por essa perspectiva e eu convido a todos a participar, quem quiser buscar lá o nosso Facebook do Campus de Belford Roxo. Vai ser uma honra contar com a presença de vocês. A gente está começando nessa, né? Então é algo que vai
melhorando e mudando com os alunos, o que eles têm a trazer. A gente vai melhorando, vai construindo um curso cada vez mais condizente com as práticas cotidianas e com as tecnologias digitais em rede. A isso, eu me despeço. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer ao convite da Aline, a Diretoria de Educação à Distância, que caminha juntinho, porque a gente está sempre trocando, passando nesse movimento de construção coletiva. Então, agradeço também, né, pelas trocas e tudo mais, e deixo aberto depois para a gente conversar um pouquinho mais na hora das perguntas. Muito obrigada. Então, Vivian, muito obrigada pela participação. E essa fala da professora Vivian, para a gente pensar um pouquinho, né? Tivemos a professora Giovana falando da importância da formação de professores. Agora, a professora Vivian, com essa perspectiva da educação online, que para nós que trabalhamos com um público muito diversificado, o público do curso técnico, o público dos cursos FIC, dos cursos de extensão, o público de graduação e pós-graduação, e que, como a gente já viu nas palestras anteriores, para cada um desses níveis existe uma especificidade, uma exigência. Então, é importante a gente ter noção do que está acontecendo atualmente. Então, por exemplo, quando a professora Vivian fala nessa questão da educação online, e antes a gente falava em EAD, né, fazia aquela separação dos nativos digitais e dos imigrantes, ou seja, aquelas pessoas que não nasceram na época da evolução tecnológica e aqueles que já nasceram. Hoje, essa perspectiva ela já está um pouco superada, porque com a cibercultura, que a professora Vivian falou, independente da pessoa ser nativa ou dela ser imigrante digital, hoje em dia todos estão, né, de alguma forma envolvidos, isso faz parte do dia a dia. Claro, cada um de alguma forma, né, não vamos generalizar, a gente sabe que no nosso país existem diferenças sociais e geográficas, né, a gente não pode desconsiderar isso. Mas falando do grande público, né, da grande massa, e mesmo que o aluno não tenha acesso em casa, ele vai ter nos laboratórios da instituição, né, e nas redes. Esses dias eu visitei espaços, por exemplo, da Prefeitura do Rio, que são as naves do conhecimento, que a comunidade vai lá gratuitamente, acessa a internet, tem acesso a toda a rede, e eles estavam lá, uns fazendo trabalhos, outros em redes sociais, outros jogando. Então, assim, a gente não pode generalizar que todo mundo tem o acesso, mas, ao mesmo tempo, esse acesso ele vem sendo um pouco mais democratizado, né? E temos que focar no nosso público, no nosso aluno. E quando a professora Vivian fala também da questão do ensino híbrido, isso é importante, principalmente para a gente que trabalha com ensino técnico. Por quê? O ensino técnico, como nós vimos, ele não é totalmente à distância. Então, mesmo que ele seja na modalidade à distância, ele tem um componente presencial. Então, entender o que são essas metodologias, quais são as metodologias possíveis no ensino híbrido e como a educação online vai agregar nisso. Então, isso é muito importante e são questões que a gente se propõe a trabalhar no ano que vem, né, com esse tema da formação dos professores, e aí eu estou tentando conquistar a professora Vivian para fazer um curso totalmente online, para que todos os docentes da instituição possam fazer, né, e a professora Giovana também, a gente já conversou sobre essa questão de um curso na perspectiva de formação de professores, e o professor Rafael vem trabalhando num curso de Moodle, porque a gente também não pode esquecer das questões técnicas, né? Porque às vezes quando a gente não tem noção de como que as coisas funcionam, ficamos meio perdidos nas possibilidades que existem, tá? Então tem algumas ferramentas, e uma das questões que a professora Vivian falou que eu queria destacar, primeiro a interatividade, né? Então hoje não se concebe mais uma educação à distância que você simplesmente, principalmente aqui falando de cursos regulares, né, que você disponibiliza PDF e pronto, né, então hoje em dia isso não é mais concebível em cursos regulares, a gente precisa trabalhar na perspectiva da construção do conhecimento. Então a interatividade ela é um item fundamental, então o professor saber como é que ele
pode propor atividades interativas, como que vai ser a metodologia, isso é importante. E a outra questão é da convergência dessas mídias, que a professora Vivian colocou também, nessa perspectiva da educação online. Então, hoje, nós precisamos conhecer as ferramentas, né? Toda uma videoaula, um material, como que ele pode ser construído, e aí a Lígia vai mostrar um pouco para vocês também dessa possibilidade, tá? Então, agradeço a professora Vivian, vamos anotar as perguntas, e agora eu vou passar para a professora Aline Camila, do Núcleo de Educação à Distância. Pronto, Aline, pode ativar seu microfone. Tudo. Aline, está sem som. Só um minutinho. Foi agora? Agora sim. Ok. Ah, sim. Oi, boa tarde. Eu sou a professora Aline Ferreira, atuo no Núcleo de Educação à Distância, no campus em Pinheiral, e a gente vai trazer um pouquinho hoje de como é que tem funcionado esse histórico e quais são as perspectivas atuais